Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Noar Podcast. Esse aqui é o episódio 402 aqui do nosso Noar. Muito bom ter você aqui com a gente. É o primeiro episódio do mês de fevereiro, passou rápido nesse mês de janeiro. Já estamos caminhando aí para esse segundo mês do ano com muita alegria, tendo sempre você acompanhando aqui o nosso canal e cada vez crescendo mais, né? Esse mês de janeiro foi um mês muito legal, tivemos assim visualizações recordes em nossos episódios. Também a gente postou com frequência os shorts aqui no nosso canal também, que ajudou a gente chegar a um novo público que tem se inscrito aqui no nosso canal, se inscrito aqui no nosso canal. Então, muito obrigado a você aí que está chegando aqui no nosso Noar Podcast. Também você pode acompanhar todas as novidades lá no nosso Instagram, @NoarPDC, ou Noar Podcast, escreve lá, bem facinho, você pode se inscrever lá no nosso canal também no Instagram, seguir tudo que tem de novidade por lá, ok? Inclusive, essa semana, no domingo, a gente postou um formato novo, e se você está assistindo aqui o nosso podcast, convido a dar uma olhadinha lá e interagir com a gente se você gostou desse formato, que é bem legal, que a gente pega o que a pessoa falou aqui no podcast, por exemplo, e transforma isso num post carrossel, aonde a gente coloca ali dentro de cada slide que vai passando no post carrossel os temas que foram debatidos aqui dentro do podcast, contando a trajetória. Então, o primeiro post que a gente colocou foi do Matheus, o gigante conselheiro, lá de Nova Friburgo, contando tudo que ele falou aqui no nosso podcast, que foi bem legal e até agora está tendo um resultado bem interessante lá no nosso perfil. Então, te convido a ir lá no nosso Instagram e conferir esse post. Se der certo, a gente vai fazer com outros episódios, inclusive a gente vai fazer com esse episódio de hoje, porque, William Romito, hoje eu tenho um desafio forte, tá? Porque eu estou conversando com, além de uma nutricionista, que eu tô precisando, que eu tô meio gordinho, né? Mas eu tô tentando, tá? Eu prometo que eu tô tentando. Ela é host de podcast também, ela tem um podcast. Hã? Tá tentando, gente, ele tá tentando e eu sou a prova disso, ele tá tentando. Eu tô tentando. E ela é host de podcast também. Alice Moura, seja muito bem-vinda ao Noar Podcast. Prazer, Thiago, estar aqui. Vai ser um papo forte. Isso. Estou empolgada para esse episódio e que muitas vidas sejam alcançadas através de tudo que vai ser gerado através desse bate-papo. Muito legal. Obrigado por ter aceito o convite e vir bater agradeço. esse papo. A gente já conversou, já tem um tempo lá no evento da nossa amiga Chay, né? E foi um evento bem legal que a Alice palestrou. Eu tive a oportunidade de palestrar também. Foi bem interessante lá a nossa tarde. Foi de tarde, não foi? Foi manhã. Foi manhã, né? Foi manhã. Iniciou tarde. Isso, verdade. Foi uma manhã muito produtiva e nesse dia a gente já tinha combinado. Ó, a gente vai lá no seu podcast, você vem no meu também. E chegou o dia, gente. Vai ser bem legal esse bate-papo. Já te convido também a estar compartilhando esse episódio aí, porque a gente vai estar conversando sobre nutrição, porque tanta gente falha na dieta, porque é difícil para muitas pessoas não seguir a dieta, leva um papel embora para casa, vou tentar, aí primeiro final de semana já esqueceu de tudo, né? A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso podcast, muita coisa legal. Quero agradecer os nossos parceiros, graças a eles a gente tem um podcast bons como o de hoje. O Plano SAF inaugurou o Memorial SAF Pet lá em Nova Friburgo. E você que é nosso ouvinte do Noar Podcast, seja aqui no YouTube, no Spotify também, você pode adicionar o seu pet no seu SAF assistencial. Planos a partir de R$12, você já consegue incluir o seu pet com descontos em clínicas veterinárias. E no momento difícil, quando você perde o seu pet, né, ele falece, você agora também tem um Memorial SAF Pet. Ele lá tem um crematório também. Então, muito interessante, você consegue dar dignidade nesse momento final também para o seu cãozinho de estimação, ok? Então você pode acessar o QR Code, está na tela, conferir todas as novidades ou ir à loja mais próxima SAF de você. Se você ainda não é associado, traga toda a sua família, inclusive seu pet, para o SAF assistencial. Há 30 anos cuidando de você. Também nós estamos conectados através da Free Online, o melhor provedor de internet, conectando toda a nossa região. A Free Online, internet rápida que cabe no seu bolso, com planos de internet maravilhosos.
Tem internet em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Trajano de Moraes, Duas Barras, todas essas cidades do interior aqui está conectado através da Free Online. E agora também a Free Online tem TV por assinatura. No QR Code que está na tela, e também vai estar passando durante o episódio, você pode conferir todos os planos disponíveis de TV por assinatura, Free Online e também o plano de internet, para você assistir um No Ar Podcast com uma internet aí de qualidade que não vai deixar você na mão. Free Online é top, Free Online é você feliz. E também, lá em Nova Friburgo, a Soneca Colchões, a nossa grande patrocinadora, localizada em 2 bairros, logo na entrada de Nova Friburgo, em Conselheiro Paulino, tem Soneca Colchões, e no centro de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, também tem Soneca Colchões. E lá tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado para a sua realidade. E lá na Soneca tem verdadeiros especialistas do sono que vão te ajudar a escolher o seu colchão. Além de colchão, a Soneca também tem cama box, tem sofá-cama, sofá retrátil, cabeceiras, travesseiros. Tudo isso você encontra lá na Soneca. O nosso sonho é o seu conforto. E você pode acessar todas as novidades no Instagram, @sonecacolchõesnf. Então aproveite, faça sua visita, Conselheiro Paulino e Avenida Alberto Braune. E também a Uniaselv Faculdade EAD é uma grande parceira do nosso No Ar Podcast. Quem tem graduação ganha em dobro. Inclusive, na semana passada a gente teve um episódio muito legal com a Natália e com o Rafael. E a gente conversou sobre todos os cursos que a Uniaselv tem disponível para você no Polo de Nova Friburgo, que está lá no Colégio Força Máxima, bem no centro da cidade. Então você pode acessar o QR Code, conferir todas as novidades e ainda dá tempo de você começar a sua graduação nesse ano de 2026. Não tem tempo perdido. Passei da idade. Não existe isso. Não existe tarde demais para iniciar uma graduação. Se é o seu sonho, chegou a hora de tirar do papel. Então acesse o QR Code e confira todas as condições especiais. A aula inaugural vai ser no dia 7 de fevereiro. Então as aulas do ano 2026 começam dia 7 de fevereiro. Dá tempo de você se inscrever ainda. Uniaselv Faculdade EAD em Nova Friburgo. Quem tem graduação ganha em dobro. Muito obrigado a todos vocês que confiam no nosso trabalho. É graças a vocês que a gente pode ter um podcast legal, muito bom, informativo como o de hoje. Alice, muito bom ter você aqui no nosso podcast mais uma vez. Eu queria conhecer quem é a Alice. Fala um pouquinho, antes de ser nutricionista, quem é a Alice? Tiago, a Alice é uma mulher sonhadora, uma mulher que ama inspirar vidas, e tudo isso foi gerado desde o início ali da minha pré-adolescência, em que eu era uma criança sobrepeso e caminhando para a obesidade, se eu não tivesse segurado a bola ali. E ali, nesse processo de forja, de olhar para mim no espelho, não me sentir bem, de ouvir histórias, o famoso bullying, né? Uhum. Você está pouco gorda, come mais. Ou então, desse tamanho, ninguém vai querer namorar você. Realmente, palavras malditas, vamos dizer assim, foram me colocando em uma posição que eu me sentia desconfortável. Só que todo desconforto, quando a gente olha para ele com um olhar de como eu posso aprender com isso para tirar o melhor de mim, isso nos faz evoluir. Então, desde os meus 12 para 13 anos, eu estava sentindo esse incômodo e eu decidi mudar, Tiago. Eu decidi me sentir bem comigo mesmo em relação ao meu físico. Porque é uma realidade. Quando a gente não se sente bem com o nosso físico, isso entristece a gente. E isso interfere de forma negativa em outras áreas da vida. Então, a Alice, ela começou a olhar para isso e a amadurecer com esse processo. E o processo da Alice, lá com os 13 anos, indo para os 14, 15, começou a inspirar outras pessoas na escola, por exemplo. No meu ambiente, em que eu, novinha, com 13, 14 anos, levava as minhas marmitas. Tinha responsabilidade, determinação, disciplina, e isso foi me permitindo me inspirar e inspirar outras pessoas também. Então, hoje, a minha grande missão realmente é impulsionar vidas, porque lá atrás eu precisei ser impulsionada também para conquistar minha melhor versão.
Que legal. Então, você se incomodou com aquilo que você estava vendo no espelho, por exemplo. Exatamente. E eu acredito que a disposição também de um adolescente que está sobrepeso é diferente dos outros adolescentes que têm um peso normal, digamos assim. Então, me parece que você não conseguia acompanhar ali o ritmo dos outros adolescentes e isso, de uma certa forma, te incomodou, certo? Certo. Exatamente isso. Porque é muito ruim você colocar uma roupa, você se olhar e não se sentir bem. Então, muitas das vezes eu ia para a praia, eu me escondia, eu ficava sentada com uma toalha sobre meu corpo e eu não queria ficar, porque tem sempre aquele que aponta o dedo. Tá muito gorda, tá isso, tá aquilo. Então, eu comecei a me esconder. Só que esse me esconder começou a me incomodar de tal forma, começou a me gerar um desconforto tão grande que eu decidi mudar, eu decidi avançar, eu decidi alavancar. Até que chegou um dia que eu cheguei da escola, eu sentei na varanda da casa dos meus pais, minha barriga, a gordura, dobrou por cima da minha calça, eu apertei aquela gordura e falei, ninguém nunca mais vai rir de mim por causa da minha barriga. E ali foi realmente o que a gente fala, uma virada de chave, foi um romper, que a partir dali tudo começou a mudar. Eu comecei a ter novas ações, novas decisões, consequentemente novos resultados. É aquilo. Eu fiz da dor o meu propósito de vida. Sim, e que bom que isso aconteceu com você bem nova, né? Bem nova, bem nova. E não é tão comum, porque não sei como que foi a sua criação, mas eu, por exemplo, os meus avós achavam que quanto mais gordinho, mais saudável era, né? Desse Então você jeito. vai botando comida na criança, até ela não aguentar mais, porque ela tem que ser gordinha pra estar forte. Isso aí. Não sei se a sua criação foi assim, mas comigo Sim. foi assim. E isso, eu sei que eles não fazem de maldade, Não, mas de uma certa forma já vai criando ali para aquela criança um impulso para comer cada vez mais sem ter limite, né? E é esse o grande ponto. Muitas pessoas chegam obesas na fase adulta exatamente por quê? Porque se eu não estiver gordinho, eu não estou saudável. Então, eu tenho que comer muito. Eu tenho que comer. Isso é inconsciente. E muitas das vezes é aquela pessoa que não consegue deixar a comida no prato. Porque você tem que comer tudo. Olha quantas pessoas estão passando fome na África, por exemplo. Então, são mensagens que ficam ali da infância que programam adultos obesos. Sim, É exatamente isso. sim. E comigo aconteceu muito jovem, só que tinha essa questão também. Tem que comer tudo para você ficar saudável, para você ficar forte. Eu lembro que minha avó levava quantidades de comida lá para casa dos meus pais. E aí meu pai falava com minha mãe, ó, essa menina vai ficar doente. A quantidade de comida que sua mãe trouxe para a Alice aqui, Jaqueline. E aí eu comia. Então foi todo um desenrolar, Sim. todo um processo. Sim, na minha infância tinha um comercial na televisão do Biontônico Fontoura. Nossa! Eu acho que eu tomei aquilo da fome até hoje. Não passou o efeito até hoje. Mas era muito comum isso, né? De você abrir o apetite da Sim, criança, né? E hoje, a gente vê que essas crianças hoje são todas adultas. E muito delas com problemas alimentares, problemas de regular o peso. Antes da gente continuar com a sua história, e quero já fazer uma pergunta só para não perder o gancho. Antes da gente conseguir emagrecer fisicamente, a gente precisa cuidar da mente, não precisa? Tiago, aí você entrou no ponto. Aí você entrou no foco da mudança, da transformação real. Então, eu compreendi isso. Porque eu achava lá atrás, com 13 anos, que se eu comesse só frango, cenoura, alface, eu ia emagrecer e ficar magra para sempre. Só que eu entendi que eu tinha pensamentos que me sabotavam, que ao mesmo tempo que eu queria emagrecer, eu queria comer coisas que não estavam alinhadas com o me fazer permanecer magra. Eu tinha hábitos, comportamentos autossabotadores que me tiravam dessa posição de ter um estilo de vida e ter um corpo saudável. Então, sim, mudar a sua mentalidade, compreender quais são os mecanismos que te sabotam no seu dia a dia, quais são as suas crenças que te limitam, que te impedem de alcançar os resultados desejados. Isso está na base do emagrecimento, porque senão é aquilo, mais uma dieta será o que você tem que comer do início da manhã até o final da noite? Por que tantas pessoas já foram milhares de nutricionistas, diversos nutricionistas,
acreditando que vai ser a dieta dele que vai trazer a solução para o seu emagrecimento? Se você não mudar antes a sua forma de pensar, perante a comida, perante a vida, crenças que direta ou indiretamente influenciam no seu comportamento alimentar. Por isso que eu falo que a nutrição, desde quando eu comecei a aplicar na vida de outras pessoas, antes de me formar em nutrição, esse sempre foi o meu ponto desde os 13 anos. Por que muitas pessoas conseguem ter um estilo de vida saudável e um físico bacana, e outras pessoas estão ali sempre tentando, se esforçando, fazendo, e indo a vários profissionais e não conseguem? Então, esse sempre foi o meu grande questionamento. E foi nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, que eu entendi que a Alice, para contribuir com mais vidas, precisaria compreender de comportamento humano junto com nutrição. Uau! Pelo que você está falando, a questão de você escolher a tua profissão foi a coisa mais natural possível. Natural. Porque quando eu cheguei, com 13 anos, com a sua mudança, você já começou a motivar outras pessoas. Exato. Então, quando chegou ali na faixa de 17, 18 anos, o que eu vou fazer? Nutrição. Porque exalava na Alice. Eu já estava desde os 13 anos vivendo esse mundo. E eu até brinco, se um dia eu não atuar mais como nutricionista, eu vou continuar levando a mensagem da nutrição, porque é o que eu vivo, é o meu estilo de vida. Então, eu não tenho que me esforçar para estar dentro do padrão nutricionista, vamos dizer assim. Porque isso é o meu natural. Sim, sim. Então, falando dessa questão de mentalidade, pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa chegar no seu consultório ali para ter uma consulta com você como nutricionista, mas ela precisar também de um acompanhamento psicológico para que essa dieta faça efeito. Com certeza. Tem muitas pacientes que fazem esse acompanhamento terapêutico associado a esse trabalho que eu faço, que olha para além das necessidades nutricionais, mas olha o comportamento alimentar deste ser humano para que as estratégias alimentares estejam, sim, muito bem alinhadas com o comportamento daquele ser humano naquele momento. As angústias, as crenças, comportamentos autossabotadores. Então, é toda essa visão integrativa que eu gosto de trabalhar para realmente o resultado ser eficaz e não ser simplesmente mais uma dieta ou uma restrição calórica, que muitas pessoas compreendem dieta como passar fome, restrição calórica. E isso não é verdade. Toda vez que fala o nome dieta, é isso que vem na cabeça. Eu acho que no senso comum, a palavra dieta, ela está relacionada a passar fome, passar vontade. Como que você enxerga isso e como que é o seu trabalho perante isso, Alice? Dieta significa modo de vida. Então, todo ser humano tem um modo de vida, seja ele positivo ou negativo. Então, você indo ou não ao nutricionista, você está seguindo uma dieta. Seja uma dieta alimentar, uma dieta mental, como que é o seu modo de vida em relação aos seus pensamentos, às suas emoções, todos nós temos uma dieta. Só que a dieta, ela ganhou essa conotação de passar fome, dieta é para emagrecer, dieta é comer comida ruim. Então, a mentalidade dieta vem realmente impedindo pessoas de alcançarem realmente uma dieta, um modo de vida positivo. Porque antes de começar, elas já começam a criar na mente várias questões, várias indagações de que será que eu vou conseguir? Será que vai ser ruim? Vou deixar para começar daqui 2 meses, 3 meses, porque eu não quero passar fome, eu não quero comer comida sem gosto. E aí, quando eu começo a trabalhar essa dieta que não está relacionada com passar fome, com comer comida ruim, com você ficar restrita de coisas que você gosta no seu dia a dia, as pessoas começam a ampliar o seu nível de consciência sobre o que realmente significa fazer dieta. Dieta é vida, dieta é energia, dieta é vitalidade, dieta é longevidade. Só que a conotação dieta ganhou simplesmente uma visão muito limitada de restrição calórica e emagrecer. É verdade. Eu, enquanto você estava falando, vem um filme de quantas vezes que as pessoas vão falando isso. Eu, por exemplo, eu estou tentando fazer uma mudança geral, assim, desde o final do ano passado. Eu cortei muitas coisas que eu sabia que me fazia mal. E aí, quando eu vou na casa de uma pessoa, por exemplo, que não tem esse mesmo costume, aí você fala assim, eu tô evitando e tal. A pessoa já te fala como se você, mas você tá fazendo dieta? Dieta? É exatamente. Quer emagrecer? Exatamente isso. E é incrível como que para as pessoas, né, que talvez ainda não têm esse conhecimento,
o nome dieta já vem com uma questão de preconceito mesmo, né? Ah, vamos estar de dieta agora, tal. Loucura isso, Mas né? é. Bom, parece até ser uma teoria da conspiração às vezes, mas você acha que existe algo que força realmente a barra para que as pessoas pensem nisso, para que as pessoas não busquem um modo saudável de ser, e há algo realmente que pense assim, poxa, é melhor que as pessoas achem que dieta seja algo ruim? Não sei, porque o senso... Deixa eu tentar melhorar minha pergunta. Para que eu entenda que dieta é algo bom, eu preciso ir muito atrás. Eu preciso ir num bom nutricionista. O senso comum entende que dieta é essa questão de passar fome e tudo mais. Por que esse trabalho de tentar colocar na cabeça das pessoas que dieta não é algo bom? Não consigo. Porque a gente vê lá, né? Os alimentos que estão na prateleira do mercado, que é fácil de comer. Eu não sei se eu tô conseguindo ser claro aonde que eu quero chegar, mas tudo que é muito fácil, que tá lá na prateleira do mercado, engorda, faz mal, a pessoa a longo prazo pode ter um problema grave de saúde. Será que existe algo que é realmente voltado para que essas pessoas tenham hábitos de vida que não sejam tão saudáveis assim? Tiago, aí que está um ponto muito importante. Muitas das vezes, o imediatismo Tá. é o grande sabotador de muitas pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa ela toma consciência de que nível de saúde eu realmente mereço ter e desfrutar na minha vida. Não existe eu querer ter um resultado de excelência fazendo pouco, fazendo quando dá, fazendo de qualquer jeito. Então, o imediatismo de você ir lá na prateleira e pegar aquilo que está lá e comer, não para você se nutrir, mas para você se encher, realmente vem adoecendo muitas pessoas. E muitas pessoas, elas começam a mudar na dor. E aí, qual que é o problema de mudar na dor? Agora eu não posso mais comer aquela comida que tinha lá na prateleira do mercado. Agora eu tenho que restringir isso. Agora eu tenho que passar fome. Porque eu tenho que melhorar esse meu açúcar no sangue, esse colesterol que aumentou, essa gordura no fígado. Agora eu tenho que fazer dieta. Entende onde a dieta ganha conotação ruim? Na dor da pessoa. Entendi. Porque a dieta entra para sarar a dor de uma mudança que está precisando ser decisiva, que a única opção agora é mudar. Não existe outra escolha. Sim. E aí muitas pessoas começam esta mudança com a visão da dieta que tem data para começar e data para acabar. Então, quando eu melhorar a minha gordura no fígado, quando eu melhorar a alteração do colesterol, reduzir açúcar no sangue, enfim, as alterações, eu volto a comer novamente. Aí que está a grande questão. Sim. Enquanto você não muda a sua mentalidade em relação ao que é ter um estilo de vida saudável, a pessoa sempre vai ter data para começar e data para finalizar uma dieta. Sim. Porque ela é movida pela dor, ela é movida pelo medo da doença. Sim. Isso quando ela não toma um remédio e acha que o remédio possibilita ela continuar comendo as coisas erradas, Exato. né? Coloca o medicamento como uma grande muleta do processo. Então, Sim. aquela pessoa que está... vou tomar um medicamentozinho para reduzir meu açúcar, colesterol, e vamos seguindo, vamos caminhando. Então, a pessoa que já acostumou a viver a sobreviver, na verdade, à base de medicamento. Aí eu pergunto, que vida é essa? Essa é a vida que você realmente acredita que merece viver? Uma vida que você sobrevive à base de medicamentos? Sim. Até porque, Alice, eu já recebi aqui alguns médicos aqui nesse podcast. O remédio nada mais é que ele dá uma anestesiada no sintoma. Porque o problema continua ali, né? Então, a gente vê aí a quantidade de pessoas infartando, e vê a quantidade de pessoas tendo problemas gravíssimos de saúde, até morrendo realmente, e a gente fica se perguntando, poxa, mas a pessoa não demonstrava que tinha muita coisa. Às vezes, não estou falando que é todos os casos, mas às vezes acontece muito essa situação, a pessoa vai tomando medicamento, aquilo vai anestesiando, mas ela não tem uma mudança de vida. E ali o problema vai continuar acontecendo. Chega no momento que o corpo não aguenta e dá um AVC, um infarto fulminante, e aí, infelizmente, a pessoa vai pagar um preço alto por não ter lá atrás mudado os hábitos de vida, né? Exatamente, porque muitas das vezes, quando a pessoa já está acometida por uma doença, muitas das vezes ela já parte para o radicalismo.
Então, eu preciso ser agora totalmente radical, porque eu tô com esta doença instalada no meu corpo. Então, a pessoa que é movida o tempo todo pelo medo. O medo de morrer, o medo da doença se agravar, o medo de piorar, o medo de acontecer algo pior. Então, a dieta, ela sempre é um fardo muito pesado. Sim. Porque eu não quero fazer isso. Às vezes, a estratégia alimentar não está alinhada também com o modo de vida da pessoa. Então, precisa ser algo muito bem individualizado. Trabalhar a individualidade da pessoa, do ser humano. Legal. Não existe o que funciona para o Tiago, que deu certo para o objetivo do Tiago, dá certo para o objetivo do João. Somos seres únicos, individuais. Então, muitas pessoas, quando vão a profissionais que muitas das vezes são generalistas e não trabalham de forma individualizada a sua necessidade, as suas dificuldades, a pessoa acaba realmente tendo um possível trauma, vamos dizer assim, em relação a aquele padrão alimentar, aquela dieta a ser seguida. Sim. Então, isso é muito importante ser levado em consideração também, além do terrorismo nutricional também, né, Tiago? Porque muitas pessoas, elas... não, eu não posso comer isso porque vai morrer, isso daqui vai me infartar, isso daqui. Então, assim, opa, pera lá, calma. Porque se eu comer um pão, isso daí vai, meu Deus, vai inflamar meu intestino e vai acontecer isso. Calma lá, querido. A gente está falando de coisas pontuais. A gente não está falando disso estar inserido todo dia como hábito, porque senão as pessoas começam a partir para o terrorismo nutricional, os extremos, a grande questão aí, e elas acabam desenvolvendo um transtorno alimentar, uma compulsão, uma bulimia. E aí? Grave isso. Com certeza. Com certeza. Eu lembrei de um vídeo que eu assisti no Instagram um tempo atrás, de uma pessoa, né? Ela tava assistindo, ela tava com o celular na mão, né? Ela tava rolando o Reels e ela tava, tipo, pegou uma banana pra comer, disse, não coma banana. Aí ele jogava a banana fora. Aí ele falou assim, eu vou tomar um copo de café. Não tome café. E só foi falando não. Exato. E aí, se for parar pra pensar, se a gente tem um terrorismo realmente nutricional, porque você não sabe o que você pode comer, o que você não pode comer. Aí, se você ficar baseando a sua conduta no que você vê na internet também, você fica mais perdido que, né, cego em tiroteio. Nem água você vai poder beber, que está contaminada também, com hormônio, com agrotóxico, um monte de coisa. Exatamente, né? Eu já vi um pessoal falando, deixa quieto. Deixa quieto. Não, é porque esse negócio da água é doideira mesmo, né? Sim. Tem gente que fala que tem que botar pastilha dentro de um filtro, sei lá da onde. E aí vai aumentando uma indústria muito louca que quer vender tudo pra você, que tudo tá ruim do jeito que você tem, e você tem que melhorar, e a pessoa fica muito perdida. Então, a gente vê que essa questão... Eu já escutei pessoas falando, você não pode comer muita fruta porque tem frutose. Frutose é açúcar também. Mas, gente, mas se você não pode comer fruta, você vai comer o quê? Não é, Alice? Eu não sei se chega essas pessoas no seu consultório. Sim. Ou só em Xangai, lá na China. Hã? Essa salada que é boa. Esse é o grande ponto, Tiago, os extremos, porque às vezes é aquilo, a fruta, qual que é a sua queixa? Porque às vezes a pessoa também, ela come um cacho de banana por dia. Pode comer fruta. Eu tinha paciente que ele chegou no consultório com a insulina lá em cima, porque ele literalmente comia um cacho de banana por dia. Então, assim, opa! Assim, é saudável, mas precisa existir uma moderação ali. Um equilíbrio de acordo com os seus objetivos, o alvo que você deseja conquistar na sua saúde, na sua estética, no seu bem-estar. Então, assim, você ter o seu ouvido muito bem apurado e pesquisar. Estão falando isso daqui da água, agora estão falando isso da fruta, agora estão falando... Opa, calma, porque senão daqui a pouco a pessoa, ela começa a desequilibrar emocionalmente também. Não posso isso, não posso isso, não posso isso, não posso isso. Vou viver de quê? De vento, de luz? Entendeu? Então, assim, precisa ter um meio do caminho ali que vai ser saudável físico e emocionalmente para esse ser humano. Porque, às vezes, a pessoa entra em um modo perfeccionista, que isso eu não posso, isso eu não posso, eu não posso. E esse perfeccionismo influenciando emocionalmente essa pessoa. Eu falo isso, Tiago, porque eu já vivi isso. Então, quando a gente vive, a gente tem ainda mais propriedade para falar. Além do currículo nutricionista, vamos dizer assim, a Alice, antes de ser nutricionista, chegou a um ponto que eu fiquei tão perfeccionista em relação à minha alimentação que eu tinha medo de comer comidas fora do meu ambiente de casa, que eu não sabia quem estava preparando aquele alimento, o que estava utilizando, o que não estava utilizando. Então,
eu comecei a pegar um pavor. E isso daí começou a alterar o meu emocional. Então, o perfeccionismo na alimentação influenciando na minha saúde emocional de forma negativa. Então, cuidado, atenção. Todo extremo, se a gente não conseguir lidar bem com ele, pode adoecer em algum nível, seja o nosso físico, seja o nosso emocional. Sim. Então, tem que ter muita atenção com o que ouvimos, com os conteúdos que consumimos nas redes sociais. Será que isso funciona para mim? Não funciona? Eu preciso buscar uma ajuda profissional, porque aqui é uma ideia mais generalista. Sim. Mas o que é individual para o meu ser? Porque banana pode ser muito benéfico para mim, mas não pode ser bacana para você. Nem tudo que é saudável para você. Tem pessoas que podem ter algum tipo de alergia ou sensibilidade alimentar em relação àquele alimento. Enfim, então sempre buscar orientação com profissionais que olhem para você de forma individualizada. Individualidade é tudo para o tratamento realmente ser de resultados eficazes e assertivos. Legal. E é bacana você falar sobre essa questão da individualidade, né? Que cada paciente é de um jeito, porque eu penso que o leite entra muito nesse esquema, né? Porque as pessoas falam, o leite é inflamatório. E já ouvi falar muitas vezes também que depende também do paciente. Tem alguém que vai ter mais sensibilidade, outro não. Mas a pergunta é, o leite em geral, ele tem uma possibilidade de inflamar o intestino de uma forma mais agressiva ou não? Sejam muito bem acolhidos ao SAF Pet Memorial. Esse espaço foi criado com muito carinho, com muito respeito e com um propósito muito especial. Cuidar de você e da sua família no momento de despedida do seu pet. Por isso aqui, cada detalhe importa. Cada ambiente foi pensado e planejado para dar uma despedida digna para o seu pet e acolher a sua família. E é claro que nós temos uma equipe para te atender de forma 100% humanizada. Sinta-se acolhido por todos nós. Estamos preparados para receber você aqui. Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e nail design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes.
Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com o maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online, você feliz. Sim, realmente o leite é um alimento inflamatório. Certo. E muitas pessoas têm esse nível de maior sensibilidade, maior intolerância ao consumo do leite. Uhum. Mas também não dá pra gente, vamos dizer, demonizar o leite. Uhum. Ah, não, se eu tomar um copo de leite, eu vou ficar toda inflamada. E aí que tá. O meio do caminho. Eu vou pegar um paciente, vamos lá, um paciente que tem uma compulsão alimentar, por exemplo. Uhum. O paciente, ele há 10 anos consome leite. Aí eu vou chegar para o paciente com compulsão alimentar e vou falar assim, ó, você nunca mais pode tomar leite. Isso daí vai ser um grande gatilho que pode, sim, agravar os episódios de compulsão alimentar desse paciente. Uhum. Eu vou chegar para um idoso que toma leite desde 20 anos de idade. A pessoa está com 70, 75 anos. Ó, a partir de hoje, você nunca mais pode tomar leite. Isso é um terrorismo nutricional. Então, existe um processo, um desmame, um equilíbrio, um passo a passo para que isso seja benéfico para o corpo e para o emocional dessa pessoa. Porque senão a pessoa, ai, eu não quero nem começar a fazer isso, porque esse leite que eu tomo há anos, eu não posso nunca mais tomar. Ai, eu gosto tanto, me remete à minha família, quando eu tomava um café com leite com minha avó, com os meus pais. Porque a alimentação é memória familiar também, Tiago. É aquele momento que você senta, vai comer uma broa, tomar um leite, você tinha esse hábito tão bacana de fazer isso com seus avós, que hoje não estão mais aqui, mas você sente uma alegria no seu coração quando você tem esse momento com a sua esposa, com seus filhos, com sua família. E aí eu vou retirar do paciente isso? Não faz sentido. Verdade. E parando para pensar, todo mundo tem, né, Alice? Todo mundo tem. Nossa, eu tenho, Todo mundo tem. eu tenho uma memória da minha avó, assim, sinistra, em 2 alimentos específicos. Um é o canjicão, aquele que o pessoal come na Semana Santa e tal. Minha avó fazia um canjicão, assim, sensacional. Então, toda vez que chega a Semana Santa, assim, e aí eu experimento como o canjicão, vem aquela memória de ir na casa da minha avó, que infelizmente já tem 10 anos que ela faleceu, e também uma batata frita que ela fazia, que era sinistra, cara. Só que é só ela que sabe fazer daquele jeito. Igual. Mas eu fui uma vez a um restaurante que eles fizeram do jeito que eu visualmente estava igual. Aí eu fui provar e chegou bem perto do que ela fazia, né? Porque ela fazia com gordura de porco, inclusive. Que eu não sei. Isso também é um tema polêmico. Eu vou deixar para daqui a pouco. Essa é polêmica, eu vou perguntar daqui a pouco. Vou perguntar daqui a pouco. Fica aí. Mas ela fazia com banha de porco, então ficava com um gosto diferente e tal. E aí, esses 2 alimentos em específico me trazem assim sabe aquele sentimento de conforto, sabe? Ai, que memória boa. Vovó tinha fogão a lenha, sabe? Nossa, é outro paladar. Nossa. Aí vai além. Então, tipo, não tem como você ir a ferro e fogo, né? Não. Tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter esse olhar humanizado.
Porque a gente não está trabalhando com máquina, Tiago, a gente trabalha com seres humanos. E seres humanos têm as suas fragilidades, têm os seus pontos fortes. No meio das fragilidades, das dificuldades, dos pontos fortes, como eu posso alinhar uma estratégia nutricional que caminhe de forma coerente com a saúde física, emocional, mental desse indivíduo, para que ele avance, para que ele alavanque os seus níveis de saúde e se sinta em paz, Sim. tendo esse estilo de vida saudável. Sim. Esse é o ponto. Então, nesse ponto que você está falando, Alice, parece ser muito mais fácil a pessoa não errar na dieta, porque... Né, dentro do que a gente está conversando aqui, o que leva muitas vezes a pessoa a desistir até de fazer a dieta são essas questões que não encaixam dentro do padrão que ela já vem carregando há anos, né? Então, não fazer um desmame adequado, não incluir um alimento que ela goste. Esses são alguns dos fatores que fazem uma pessoa desistir de seguir uma dieta, ou existem outros também fatores que fazem isso acontecer? Existem. Esses aí são fatores assim que realmente paralisam muitas pessoas. Tem a questão, mais uma vez, do perfeccionismo. Brevemente, por que o perfeccionismo? A pessoa ela acredita que ela vai começar um planejamento, uma estratégia alimentar, nutricional, e que vai ser só vitória. Não vai ter momentos que ela vai sentir dificuldades ou que ela vai deslizar, que ela vai comer o que não era para comer, e aí ela desanima. Poxa, era para eu estar fazendo isso daqui. Olha, já falhei, tem uma semana que eu comecei, 2 semanas que eu comecei e já falhei, não vou conseguir, vou parar. Mais uma vez o quê? Um pensamento autossabotador derivado de um perfeccionismo fazendo essa pessoa parar no meio do caminho. Ela justificando essa imperfeição como um fator para ela parar a estratégia alimentar. Essa pessoa para. Imediatismo. Muitas vezes a pessoa está há 10, 20 anos com uma rotina, um estilo de vida saudável, não positivo, não saudável, e em um mês ela quer mudar, ela quer ter resultados extraordinários. E esses resultados não acontecem. Estou desanimada, vou parar. Então, são negociações que vão acontecendo, são contratos que essas pessoas vão firmando ao longo dessa jornada, de um perfeccionismo, de um imediatismo, de estratégias que naquele momento não estão coerentes com a vida dela e tantos outros que fazem essa pessoa desistir no meio do caminho. Sim. Então, eu olhar com humildade, verdade para o meu processo e compreender o que está me fazendo parar? O que me impede de avançar? Que histórias que eu estou contando para mim mesmo que está me deixando nesse lugar que eu não desejo estar? E um ponto muito delicado, Tiago, para trazer aqui para o podcast, eu já atendi muitas mulheres que já passaram por abusos durante a infância e que deixaram marcas profundas na vida dessas mulheres. E que elas desenvolveram o quê? Mecanismos de autodefesa, autoproteção. Elas começam uma estratégia alimentar, começam a ter resultados, começam a emagrecer, ficarem bonitas. Não consigo continuar. Vou parar. Vou arranjar algum jeito de me sabotar. Por quê? Porque eu estou bonita, eu posso ser vista e eu posso ser abusada novamente. Então, isso já aconteceu algumas boas vezes, várias vezes, com mulheres que eu já atendi, seja em atendimento online ou no consultório. Então, isso é um ponto muito delicado, porque a pessoa se pergunta, por que eu estou me sabotando? Mas é inconsciente. Eu tornei isso muito claro em um atendimento com uma paciente, em que ela chegou e falou assim para mim, Alice, eu estou emagrecendo, eu cheguei na loja, a mulher da loja falou que eu estou emagrecendo, olha aqui, minha calça está caindo. Ai, chega, eu não quero mais, quero parar, quero desistir do processo. Aí eu falei assim, você está se sentindo mais bonita? Aí ela falou, estou. Isso te gera medo? Gera. Por quê? Porque alguém pode me desejar. E isso me remete ao abuso que eu sofri na infância. Então, Tiago, o ser humano é um mapa infinito de vivências, de experiências que, direta ou indiretamente,
pode influenciar nesse seguir, continuar ou desistir de fazer uma dieta, de ter um estilo de vida saudável. Então, limitar, no meu ponto de vista, a nutrição a simplesmente contagem de caloria é muito pouco, porque realmente a nutrição pode ser de transformação na vida de um ser humano. É muito além do que você bota no prato. É muito além do que você coloca no prato. É muito além. O colocar no prato é um reflexo de todo um mergulho interno que vem lá da sua infância, refletindo até hoje, neste momento presente. Essa visão integrativa que você busca para os seus atendimentos, você já tinha ela desde quando você resolveu fazer a faculdade? Sim. Desde sempre? Desde sempre. Porque, mais uma vez, lá com 13 anos, eu falei, por que muitas pessoas conseguem ter um estilo de vida saudável, um físico bacana e sustentar esses resultados, e outras pessoas não conseguem? Sim. E eu comecei a me autoconhecer nesse processo, a buscar por terapias, por processos de autoconhecimento, estudos, para realmente compreender. Opa, Alice, permaneça no processo. Mas o que além da estratégia, da suplementação individualizada que a nutricionista passou para você, que você pode ir além, que você pode buscar mais? Legal. E aí eu busquei na minha prática, no meu dia a dia. E quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu já falei. Eu não vou ser simplesmente a nutricionista que vai sentar na frente do paciente, vai falar assim, ó, você vai comer isso daqui da hora que você acorda até a hora que você dorme, daqui 30 dias você volta e me apresenta um resultado. Para mim, isso nunca fez sentido. Desde pequeno, isso nunca fez sentido para mim. Então, foi toda essa construção, Thiago, construção. Então, hoje, eu amo impulsionar pessoas a se conhecerem cada vez mais. Porque quanto mais eu me conheço em cada fase da minha vida, mais respaldo, mais expertise eu vou ter para sustentar um estilo de vida saudável. Legal, legal. Então, se a gente tivesse que falar, por exemplo, assim, um conselho para alguém que, eu quero ser nutricionista, quero estudar nutrição, não fique só com o ensino da faculdade. Não, vá além. Estude pessoas. Estude comportamento humano. Porque isso é o que vai diferenciar o resultado na vida de todo mundo. Uau. Legal, hein? Muito bom. E o mais legal disso tudo, Alice, que isso se aplica em todas as profissões. Em todas as profissões. Estude pessoas. Estude pessoas. É o que você vai lidar com pessoas. E comece por você. Comece por você. Uau. Comece por você. Tiago, tudo começa em mim e finaliza em mim. Se eu trago uma verdade perante a nutrição, é porque eu passei por isso. Então, quando você vive algo, quando você aplica em você, você tem muito mais autoridade para passar aquilo. Sim. Você não vive uma mentira ou você não vive só uma teoria. Você vive aquilo que você superou. Você vive aquilo que você superou. E quando você superou, além das teorias, do teórico, você tem o prático, você tem o dia a dia para contribuir com aquela pessoa. Porque muitas das vezes o que existe na teoria, quando a gente vai colocar na prática, não funciona muito bem. Então, preciso ter a teoria associada com a prática. Então, esse é o grande ponto. Comece sempre por você. Entenda você. Estude você. Porque aí sim, você vai estar cada vez melhor para contribuir com o seu propósito, seja dentro da nutrição, seja no marketing, seja em qual esfera for, para contribuir com a vida de pessoas. Sim. Abrindo um parêntese aqui, eu acho que isso que você está falando, quem trabalha na área da saúde, principalmente, tem que colocar isso assim, cara, em primeiro lugar. Porque, principalmente no Sistema Único de Saúde, né, o SUS, a gente vê muita carência nesse sentido de olhar para o ser humano que está ali esperando para ser atendido, sabe? Seja ali na hora da recepção, seja no momento que você vai para uma consulta. Eu passei por uma situação recente, né? A Thalia tá grávida, minha esposa, e aí ela tá fazendo suplementação de ferro. E aí a suplementação de ferro só é feita no hospital, né? Você compra ampola e tal, beleza, aí você vai lá. E aí eu acompanho ela toda vez que ela tá fazendo a suplementação de ferro.
E aí eu tava lá esperando. E aí eu vejo o médico, ele sai lá do consultório, vem lá, chama o paciente. E aí ele veio chamar o paciente. Ele não espera o paciente, ele vai andando na frente e entra lá e o paciente vai sozinho. E às vezes o paciente com dificuldade, idoso. Aí na minha cabeça passa o seguinte, poxa, custa, sabe? Custa esperar a pessoa vir. Uma pessoa idosa, você dá o braço. Exatamente. Custa. Tá certo, você não é pago para isso. Mas eu acho que vai muito além. Muito além. Né? Então, sei lá, é isso que você está falando de se importar com pessoas. Essa compaixão com a vida do próximo. Exatamente. E aí, entra uma frase, eu esqueci o nome do autor. Mas ele diz basicamente: domine todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana. Então, quando você tem a técnica, quando você domina as teorias, bacana. Mas do que adianta você dominar todas as teorias, todas as técnicas, se a hora de você se conectar, de você tocar uma alma humana, você é um desumano? E aí? É vida, é gente, tem sentimento, tem coração, tem dores. Como que eu posso, de alguma forma, contribuir com uma palavra, com um olhar, com opa, vem aqui comigo, eu vou caminhar com você. Como que eu posso? Tiago, cara, às vezes é uma ação tão mínima e que faz uma diferença tão absurda na vida daquela pessoa. Ela se sente valorizada, ela se sente amada, ela se sente pertencente. E é isso que todo ser humano busca. Ser amado, ser acolhido, pertencer, ser valorizado. Então, cara, que bacana, eu tenho todas as técnicas. Mas se eu não estou sendo humano, me desculpa a palavra. Cara, eu estou sendo um desumano. Sim. Eu estou sendo uma pessoa que eu mereço ser acolhida, porque eu não estou conseguindo acolher o outro. Sim. Então, eu preciso me acolher primeiro. Eu preciso ser bom, preciso me amar primeiro. Porque se está faltando isso em mim, eu não vou conseguir dar para o outro. Então, mais uma vez, tudo começa em mim. Verdade. Eu preciso me amar, eu preciso me acolher, eu preciso me respeitar, para que eu tenha isso, para contribuir com o paciente, com a pessoa que está ali na minha frente. Sim. Senão, eu vou ser um arrogante, um egocêntrico, um desumano, uma pessoa que não tem amor. Sim. Por quê? Porque eu não tenho isso em mim, como que eu vou dar para o outro? É verdade. Tudo começa em mim. É Olhe para si todos os dias. Todos os dias. É aquela frase de Jesus: ame aos outros como a si mesmo. Sim. Eu preciso me amar primeiro para eu conseguir amar os outros. E isso é tão forte, porque Jesus resumiu os 10 mandamentos nesses dois, né? Exato. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, você pega 10 mandamentos que, né, seguiu a vida do povo de Deus, né, o povo judaico, a vida inteira, e Jesus vai lá, pega os 10 e resume em 2. Se você seguir esses 2, você cumpre todos os 10. Né? Se você amar o próximo, você não vai trair ele, você não vai matar ele. Você, né? Então, você vai cumprir todo o restante fazendo esses 2. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, vou honrar a Deus sobre todas as coisas e vou amar a Alice como eu me amo. Eu vou amar o William como eu me amo. Então, se eu me amo, eu não vou fazer mal para Alice, eu não vou fazer mal para o outro, né? Então, Jesus é maravilhoso. É maravilhoso, né? porque você enxerga o quê? Você enxerga o Tiago no William, você enxerga o Tiago na Alice. Sim. Então, de forma alguma, eu vou ferir esse ser humano. Sim. De forma alguma, eu vou ser mal com essa pessoa. Eu vou agir de forma que eu não agiria comigo. Sim. E aí, tudo muda. Porque, Tiago, quando a gente fala de propósito de vida, todo ser humano tem um propósito de vida. Todo ser humano tem um propósito de vida. Algumas pessoas podem estar perdidas ainda em relação ao seu propósito de vida. E muitas pessoas, quando elas não conseguem encontrar esse propósito de vida, elas ficam atribuladas, elas ficam vivendo a vida de qualquer forma. Mas, quando elas encontram esse propósito, elas realmente conseguem encontrar essa felicidade, esse prazer. E todo propósito de vida inclui seres humanos. Todo propósito de vida inclui ser humano. Para eu contribuir com a minha ferramenta para esta vida evoluir. Seja através do marketing, da nutrição, empreendendo com colchões, enfim.
É o propósito direcionado para contribuir com a vida de alguém. Então, se eu não sei me relacionar com pessoas, se eu não sei amar pessoas, como que eu exerço um propósito de vida? Opa! A vida se resume só em olhar para o meu umbigo? Não. Eu preciso olhar para mim, para eu estar melhor a cada dia, para que sim, eu tenha habilidades para exercer o meu propósito de contribuir com a evolução da humanidade. É isso. E aí, a vida ganha um novo sentido. Então, quando a gente fala disso, às vezes em um mundo que está muito materialista, muito superficial, muito focado no ter, as pessoas não têm paciência para ouvir. Ai, lá vem essa pessoa querer filosofar de novo. Meu querido, a gente está falando de vida, a gente está falando de sentido de vida. A gente está falando sobre quando você chegar lá no último dia da sua vida e você olhar para trás, no seu último suspiro, você vai pensar o que eu construí, o que eu deixei, como eu vivi a minha vida. Então, se eu não tomo isso, se eu não tomo consciência disso no meu dia a dia, eu vou ficar focada só no que a internet está falando, que você tem que ter, que você tem que ter, que você tem que fazer, que você tem que ter para você ser merecedor disso, 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 disso. Você já é merecedora de uma vida abundante, próspera e louvável. Mas como você está assumindo isso para você? E como isso está transbordando através de você? E aí ganha um novo sentido. A gente sai da superfície. A gente sai da superfície das coisas banais da vida e a gente mergulha nas profundezas do que a minha alma veio exercer nesta terra, neste momento de vida. E aí, caraca, eu não quero viver a minha vida de qualquer maneira. Eu quero investir na minha saúde, eu quero investir na minha família, eu quero investir no meu negócio, porque eu vim aqui para deixar algo grandioso, para viver uma vida que vale a pena ser vivida. É isso, Tiago. Esse é o grande ponto. Que vida é essa que eu estou vivendo? É uma vida que vale a pena ser vivida? Eu estou honrando a minha vida? Eu estou honrando no meu dia a dia ali, através do que eu como, através do que eu bebo, através das minhas ações, através dos meus pensamentos, através dos meus atos? A vida de Deus em mim? Eu sou um templo sagrado de Deus. Você é um templo sagrado de Deus. Todos nós somos um templo sagrado de Deus. Eu estou amando esse templo de verdade? Ou eu estou destruindo ele com as minhas próprias mãos? Porque muitas pessoas, às vezes, elas levam para o lado religioso. Ah, não, é Satanás que está me atacando, é Satanás que está fazendo isso, é Satanás que está fazendo aquilo. Tentação. Tentação. Querido, às vezes, você está sendo o próprio Satanás na sua vida. Você se destruindo com palavras, você se destruindo com comida, você se destruindo com relacionamentos tóxicos. E aí vai falar que é Satanás que está fazendo isso? Ou, às vezes, é a sua falta de posicionamento que está fazendo a sua vida se tornar uma verdadeira destruição. Que vida é essa? Que dieta é essa? Que modo de vida? Mais uma vez, dieta, modo de vida. Que modo de vida é este que você está vivendo? É um modo de vida positivo ou é um modo de vida negativo? É um modo de vida que me faz enxergar como eu sendo o responsável pelos resultados que eu estou colhendo? Porque quando eu me coloco na posição de autorresponsável, eu compreendo que eu sou a única pessoa que posso mudar essa realidade. Mas quando eu carrego a culpa, eu sou o culpado. Ó Deus, ó céus, eu sou a vítima dessa circunstância. A vítima não foca na solução. A vítima só foca no problema e fica ruminando aquilo ali e não sai daquela posição de vítima. Então, seja o responsável da sua vida. Trabalhe a autorresponsabilidade como um estilo de vida. Excelente, excelente. É trazer realmente o protagonismo da sua história. Não seja um coadjuvante, seja o protagonista da sua história. Muitas pessoas querem passar pela vida sendo coadjuvante da sua própria história, porque o protagonista é o outro, né? O outro fez isso comigo, o outro deixou de fazer isso comigo, e por isso eu sou assim. Né? Eu conheço algumas pessoas. É forte, Tiago. É forte. Então, a grande mensagem aqui, gente, seja o protagonista da sua história, né? O protagonista é aquele... Pensa na novela, e vocês não gostam de assistir novela? Então, bela novela. Não tem um personagem principal da novela, que a novela inteira gira em torno daquela pessoa? Então, essa é a pessoa e a novela é a tua vida. Pronto, é isso. Ponto. É isso.
descreveu brilhantemente. Exatamente. E Alice, eu queria saber, eu ainda vou fazer a pergunta se é melhor óleo de cozinha ou banho de porco, tá? Essa pergunta ainda tá aqui na minha cabeça. Você tem sua opinião? Vamos ver. Você tem a sua opinião? Eu tenho um pensamento formado sobre isso. Então, segura aí. Daqui a pouco eu vou perguntar a sua opinião. Eu também tenho um pensamento, a gente vai falar isso daqui. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu acompanho você no Instagram, né? Eu vi que você tava com a dieta carnívora, ou se tá ainda com a dieta carnívora. Conta um pouquinho pra gente o porquê da sua escolha de seguir essa dieta e o que ela representa pra você também. Tiago, a dieta carnívora foi um grande alavancador para eu quebrar crenças em relação à carne. Tá. Porque muitas pessoas, até na própria faculdade, nós aprendemos o quê? Carne inflamatória, carne de boi, carne vermelha, tem que reduzir o consumo. Gordura de carne, gordura saturada da carne você não pode comer. Vai te inflamar, vai piorar, vai aumentar o seu nível de colesterol, de gordura no fígado. Então, o quê? Foram crenças limitantes que foram sendo enraizados ali e que realmente colocou, muitas das vezes, a carne como uma vilã da saúde. Então, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a quebrar as minhas próprias crenças em relação à carne, para entrar na estratégia carnívora, eu vi o quanto essa estratégia é incrível para potencializar saúde. Seja melhorar quadros de inflamação intestinal, reduzir nível inflamatório do corpo, melhorar perfil de açúcar, regular colesterol, tratar pessoas que têm nível de ansiedade bem elevado, pessoas que são compulsivas por doces. Então, eu falo isso porque eu vivi isso dentro do próprio consultório, com pessoas que começaram a aplicar a estratégia carnívora no seu dia a dia. Pacientes que estavam estagnados em relação à eliminação de gordura e ganho de massa muscular, que tiveram resultados incríveis. Então, hoje, o que eu posso falar sobre a estratégia carnívora é uma estratégia que está realmente transformando vidas. Transformando não só em nível de saúde, mas de bem-estar, de estética. Eu comecei a fazer a estratégia carnívora. Eu notei uma melhora gigantesca. Melhora de composição corporal, mais clareza, mais disposição, melhora de energia, melhora de quadros intestinais, mais saciedade. Enfim, eu posso aqui listar vários tópicos que eu experienciei na minha própria prática pessoal, quanto na prática dos pacientes. Então, realmente, carnívora é o que eu falo. Não é milagre, mas é carnívora. E essa estratégia, ela também vai de acordo com o perfil de cada um? Por exemplo, em quais refeições que você vai comer a carne? Se é só carne ou tem um acompanhamento junto? Como que, pelo menos com você aplicou e como que ela funciona quando você vai passar também para os seus pacientes? Então, quando a gente fala de carnívora estrita, a base, alimentos de produto animal. Tá. Carnes, todos os tipos de carnes, desde frango, peixe, boi, cordeiro, enfim, todos os tipos de carne e ovos. E aí você pode variar esses cortes ao longo das suas refeições. Legal. Então, realmente, a carnívora estrita, ela é baseada em carnes. Legal. E não enjoa? Não enjoa. No começo, esse é um grande... Eu tive esse receio. Pensa comigo. Eu tive esse receio. Pensa comigo. Café da manhã. Carne. Lanche da tarde. Carne. E aí? Como que não enjoa, Alice? Mas e o que você faz? Você altera os cortes. No café da manhã eu vou comer um contrafilé. À tarde eu vou comer um peixe, eu vou comer frango, enfim, eu vou comer carne de porco. Vai alternando os cortes de carne. E aí, a grande questão é, quando você entra na estratégia carnívora, você não tem necessidade de ficar comendo toda hora. Muitos pacientes
começaram a fazendo 3 refeições, 4 refeições. Hoje tem paciente que faz 2 refeições no dia. Às vezes, uma refeição no dia e fica super saciado. Porque o ser humano, ele não foi criado para ficar comendo o tempo todo. Tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer de 2 em 2 horas. Isso é um grande mito. As pessoas se acostumaram a comer de 3 em 3 horas, porque tem que comer de 3 em 3 horas. Não tem que. Não tem que. O seu corpo, ele precisa de um tempo sem contato com o alimento para as nossas células conseguirem se regenerar. E aí que tá, se você está comendo toda hora, esse processo não acontece. Não acontece. E aí eu levanto mais um ponto, o jejum. O jejum aumentando essa regeneração celular, essa reparação tecidual, trazendo inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, uma carnívora associado a um jejum, eu experimento isso, pacientes experimentam, acompanho pessoas que fazem isso com outros profissionais que experimentam, que têm resultados magníficos na saúde. Só que existem muitas crenças em relação à carnívora, em relação ao jejum, que precisam ser desconstruídas para que as pessoas... Opa, é uma possibilidade para que eu faça. Hoje, a nossa pirâmide alimentar não tinha, foi um grande ganho que tivemos aí, não tinha carne na base. Agora, saiu no começo agora do ano, pirâmide alimentar, a base da pirâmide alimentar, carnes na base da nossa pirâmide alimentar. Excelente, excelente. E faz total diferença, né? Essa questão de jejum também. Vários benefícios que a pessoa... Cara, a gente tá falando aqui nem é o lado religioso, mas a gente entra, né, pro lado religioso. E aí você pega, nas religiões, o que todas as religiões pregam? Jejum. Opa! Que ferramenta poderosa é essa, tanto a nível espiritual quanto a nível físico? Pois é. E mental? Pois é. Tem uma decisão difícil para tomar? Faz jejum. Vai jejuar. Né? Vai jejuar. Jesus, né? Jesus! Quando ele chegou Deus. no ápice da vida dele, Exato. que foi a entrega dele na cruz, o que ele foi fazer antes? Jejuar. Opa! Como assim? Então tem um mistério forte nesse jejum, né? Demais, demais. Vamos lá, qual é a sua opinião? Eu acho que ela deu uma dica boa aqui, né? Deu uma dica forte, William. Vamos ver se você prestou atenção. Vamos ver. Em relação à gordura de porco? Ou óleo de soja. Ah, tá. Eu prefiro gordura de porco. Eu também. Eu também prefiro gordura de porco. Porque é mais limpa. No fundo ela é mais limpa. Mas... Qual é o mais? Já ouvi pessoas falando da gordura saturada da banha de porco, que ela traz malefícios para o coração, inclusive de cardiologista falando isso. Então eu trago esse tema porque eu sei que é um tema polêmico. Dentro da comunidade médica polêmico, né? Porque o pessoal fala, não é que o óleo de soja seja bom, mas comparando com a banha de porco, traz menos malefícios, principalmente em elevados em alta temperatura. Porque o argumento desse pessoal é elevar a alta temperatura, que aí oxida, dá um problema todo. Aqui é um leigo falando do que ouve as pessoas dizendo. Aí eu te pergunto, como um profissional, qual a sua visão sobre isso? Preparação de alimentos. Óleo de cozinha ou banha de porco? Banha de porco, sempre, Thiago. Óleos refinados são altamente inflamatórios. Soja, canola, algodão, girassol, enfim. Essa classe de óleos refinados são altamente pró-inflamatórios. Gordura de porco, gordura saturada. Já existem diversos estudos mostrando que isso daí não vai influenciar em perfil cardiológico. A gente está falando de doses equilibradas de acordo com a necessidade daquele paciente. A gente está falando para a pessoa comer 1 quilo de gordura de porco em uma semana. A gente está falando quantidades saudáveis para aquele indivíduo. Sim, a gordura de porco é uma gordura saudável para você preparar as suas refeições. Então, esse mito de gordura de porco vai entupir minhas artérias, vai alterar o funcionamento cardíaco, vai aumentar a inflamação do meu corpo, já caiu por terra. Então, isso é um ponto muito importante a ser levado em consideração. As pessoas estão adoecendo cada vez mais consumindo óleos refinados do que consumindo uma banha de porco.
E isso daí é uma coisa lá que vem lá de trás também, que foi implementado essa questão dos óleos vegetais refinados na alimentação do ser humano, sempre com benefício financeiro para quem influenciou nessa introdução e, vamos dizer assim, demonizando gordura de porco, gordura da carne, e aí as pessoas com medo de comer banha de porco, com medo de comer gordura da carne, e migrando o quê? Para os óleos refinados e ficando cada vez mais doentes. É verdade. Lá em casa, então tá tudo certo. A gente come Tá alinhadíssimo. gordura de porco lá em casa. Alinhadíssimo. Né? Diretamente da roça, Coisa inclusive, boa. Né? É outro nível. É outro nível de nutrição. Não tô tão ruim assim, viu? Viu? Alice, antes da gente caminhar pro final, não estamos caminhando ainda, tem um pouquinho de papo, né, que eu quero falar sobre o podcast. Não tem como você vir aqui num podcast e a gente não falar do propósito também de você ter criado um podcast que fala de nutrição e também fala de outros assuntos importantes para fortalecer as pessoas, fortalecer a mente das pessoas. Conta um pouquinho pra gente do que foi o seu motivo realmente para trazer esse conhecimento todo que você adquiriu com a sua carreira e levar para um podcast. Tiago, eu sempre tive dentro do meu coração um propósito muito forte de contribuir com a vida das pessoas. Uhum. Então, quando eu iniciei o podcast em 2022, o grande chamado foi esse. Como eu posso ampliar essa mensagem de uma nutrição integrativa para além das paredes do consultório, para além dos atendimentos online? E aí, Deus conecta pessoas, Deus me conectou ao nosso queridíssimo Jucimar, e através de Jucimar, que tinha um podcast lá em Nova Friburgo, toda essa questão do podcast começou a se alavancar no meu dia a dia, e eu decidi realmente trazer o podcast como um amplificador do meu propósito de vida para realmente trazer mensagens. Hoje no Fortecast, desde mensagens que vão de nutrição até empreendedorismo, até fé, visão de mundo, porque antes era o Nutri Transforma. Com o Nutri Transforma, muitas vezes eu ficava limitada em relação aos convidados da área da saúde. E eu acredito que todo ser humano tem uma mensagem forte para passar. E o é forte, era algo que eu dizia muito. Nossa, essa mensagem que você falou é muito forte. E na hora de fazer a transição, o é forte veio muito no meu coração. Por quê? Desde um profissional da área da saúde até uma pessoa que empreende com tecidos, tem uma mensagem forte para passar. Tem algo forte, tem um propósito forte para levar para a vida de um ser humano que esteja assistindo aquele episódio e que ele possa, sim, também alavancar com o seu propósito, que ele possa, sim, ter uma vida, ter resultados, ter relacionamentos fortes. Então, o É Forte tem hoje exatamente essa missão, trazer pessoas, conteúdos, propósitos fortes para contribuir de uma maneira forte para a vida do ser humano. Muito bom. E é legal que na rede social a gente consegue agregar de diversas formas, né? O Noar Podcast, ele tem um propósito também, desde o primeiro episódio, que mais que um bate-papo qualquer, são conversas que agregam. Exatamente. Então a gente tem esse propósito de cada episódio, nesses 402 que chegamos hoje, cada episódio agregar de uma forma diferente na vida da pessoa. Então, se a pessoa que está assistindo o nosso podcast, poxa, terminou o episódio, fala assim, caramba, isso daqui mudou um pouquinho aqui. Nossa, eu já estou satisfeito. A gente cumpriu a nossa missão. Era isso que a gente gostaria. De não ter apenas, sabe? Vamos ter uma conversa fazer qualquer. Por fazer. Não, exatamente. É agregar. Além disso, é agregar. É valor. Exatamente. É valor. Então, uma das coisas que eu acho mais legal no podcast é você conhecer mais a fundo a pessoa. No Instagram é tudo muito rápido. Verdade. Né? No podcast a gente tem essa oportunidade. Eu acredito que nos episódios que você tenha feito lá no seu Fortecast ou até no Nutri Transforma, você recebeu pessoas lá que você conhecia talvez pela internet, e na hora que você conheceu a história dela, você assim, caramba, eu não sabia, né?
Nossa, que legal. Imaginei que já passou por tudo isso, quantas exato. coisas. E é incrível. Isso daqui, a gente está o quê? Está plantando uma semente. Sim, Mas a gente já pensou que na semente existe uma árvore gigantesca com vários frutos? Que o exato. potencial da semente é extraordinário? Sim, sim. O impacto de uma fala, o impacto de uma mensagem que vai chegar na vida daquela pessoa, que pode literalmente transformar o estado dessa pessoa, que pode Verdade. literalmente transformar o próximo nível dessa pessoa, uma decisão que ela está precisando tomar e que ela, opa, foi direcionada para este episódio, essa decisão, é isso que eu vou fazer. É isso aí. É o poder da palavra, Tiago. É, O mundo foi criado como? Através da palavra. verdade. Podcast é o quê? É palavra. É você plantar sementes, é você gerar frutos. E isso é incrível. É incrível. Isso é incrível. E eu acho muito legal também, no nosso caso aqui do podcast, não sei se já aconteceu com você, mas de pessoas que eu chamei para vir ao podcast e ela se encantou tanto com a questão da comunicação, e aí ela viu ali os cortes de podcast, ou ela adquiriu o corte de podcast, e aí depois ela falou assim, caramba, eu consegui sair fora de uma bolha aqui, chegou pessoas novas pessoas novas no meu perfil, e ela começou a produzir mais conteúdo ainda. Então o podcast potencializou também a produção de conteúdo do convidado. Então isso eu acho, na minha visão, uma das coisas assim incríveis. Eu tenho pessoas assim que já tiveram aqui no nosso podcast, que quando ele veio aqui no podcast, eu falei assim, é que tá rolando uma trend no Instagram. Ele falou assim, trend? O que é trend? Não sei. Eu falei assim, na verdade, sou muito desligado de Instagram e tal. Só tenho ali o perfil, não uso. Aí ele veio ao podcast, as pessoas assistiram ele ao podcast, depois viram o corte. Tipo assim, Thiago, eu não fazia ideia de quantas pessoas iam assistir esse podcast. As pessoas falando comigo, me elogiando. Começou a criar conteúdo para rede social, começou a atender de forma online, hoje tá voando, Olha graças isso. a Deus Olha aí, isso. e começou aqui, sabe, com a palavra, Com a né, palavra. dele, o conhecimento que ele tinha, que era reservado ali para os pacientes que estavam dentro do consultório, de repente muita gente escutou, que não tinha ido ao consultório dele ainda, e aqui no podcast teve essa possibilidade. Então eu trago isso porque tanto aqui no Noar quanto no É Forte, as pessoas que vão ao podcast, elas têm muito a acrescentar, muito a agregar, e muitas vezes a pessoa, ela mesma não tem noção de qual dimensão que isso pode alcançar. A quantidade de pessoas que não conhecem ainda a história dela, a mensagem dela, através de um podcast, passam a conhecer, né? E aumenta a credibilidade Muito nesse posicionamento, sentido. né? Posicionamento. Poxa, foi no podcast, gravou uma mensagem no podcast, falou no podcast. Hoje é autoridade. Você fica com o episódio totalmente focado ali na sua missão, na sua visão, em como você contribui com a vida de pessoas. Você falando isso me remeteu à história de um convidado que foi no podcast em 2023. Uhum. Ele já tinha um plano há muito tempo guardado de ter um podcast lá de Niterói. E aí ele veio gravar um podcast lá em Friburgo. O que aconteceu? Tirou o plano do papel, hoje está com o podcast dele. Que legal. Olha aí. Que maravilha. Olha aí. Então, assim, tudo coopera Sim. para quem está assistindo, para o convidado, tudo gira em torno. É isso, Thiago, quando existe um propósito, quando é com uma intenção bacana de contribuir, de alavancar pessoas, alavanca o convidado, alavanca quem está assistindo, alavanca o podcast para que alcance cada vez mais vidas, para que cada vez mais vidas sejam abençoadas através daquele episódio. Então, tudo coopera para o bem. Exatamente. E é incrível. E para você, Alice, como que tá sendo essa experiência de host também, de pensar nas perguntas, de extrair o melhor da pessoa que está ali na tua frente? Como que tá sendo essa experiência de quase 4 anos aí de host podcast? Tiago, eu vou te falar que é transformador, porque meu maior bloqueio de vida era falar em público. Ah, é? Era falar em público. Não parece. Não parece. Se você não contar, ninguém descobre isso. Então, por isso que é aquilo, né? Deus levanta os improváveis, essa frase, que Deus levanta os improváveis. É isso que aconteceu comigo. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu levantei a mão dentro de uma sala de aula, eu estava na metade da faculdade de nutrição. Eu lembro de ir apresentar trabalhos na própria faculdade, eu chorava que eu não conseguia apresentar. Eu chorava porque eu travava no meio da turma com papel lendo, não conseguia. Então, o falar em público era um grande bloqueador, era um grande medo, era um grande fator limitante do meu propósito de vida.
Até que chegou um momento que eu entendi que o meu maior bloqueio de vida estava associado com o meu propósito. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ressignificar a questão do falar em público. E aí, Deus pega tudo e nos traz como, opa, olha aqui, filha, essa oportunidade para você moldar, lapidar esta habilidade para que isto contribua com a vida de mais pessoas. Então, eu enxerguei o podcast como uma grande oportunidade de Deus para que realmente exercesse este propósito que até então era um grande limitador. Sim. E aí, mais uma vez, a gente vê o quanto dores que existem, bloqueios que existem em nossas vidas, quando ressignificadas, se transformam em grandes canais de evolução para contribuir com a vida de pessoas. Excelente. Para o pessoal acompanhar o EFortecast, como que faz? EFortecast. YouTube, EFortecast. Ou Instagram, sem o acento, EFortecast. Que bom, né? Conseguiu o arroba. Conseguiu o arroba direitinho. Direitinho. Mas é difícil, né? É verdade. Que legal. Foi direitinho. Que legal. Então, provavelmente é o único EFortecast do Brasil. É o único EFortecast do Brasil. É forte. Tá vendo? Esse é forte. Esse é forte. Muito bom. Você sabia que quando eu criei o primeiro Instagram do Noar, eu consegui o arroba Noar Podcast, só que eu errei na hora de fazer, porque olha que cabeça, né? Eu fui fazer o perfil arroba Noar Podcast, aí eu falei assim, por que eu não coloco Noar PDC, né? Porque era o Flow Podcast, né? O arroba deles era Flow PDC. Aí, 4 anos atrás, a cabeça do Thiago, falei assim, seria uma boa, né? Fazer essa troca. Aí eu fui lá e troquei, né? Aí depois não consegui voltar mais. Aí ficou no ar PDC. É, de podcast, né? Então eu perdi o arroba pra mim mesmo. Eu perdi. Não existe. Não existe. Se você colocar arroba no ar podcast, não aparece nenhum arroba. Você não tem nenhum Instagram com esse arroba. Só que eu não consigo colocar mais. Não consigo, então triste. E eu já tinha bastante seguidor lá. Eu falei assim, não compensa começar outro do zero. Mas aí ficou. Cresceu dessa forma, tá bom. É isso. Deus sabe o que faz, todas né? As coisas, então, é isso. siga a gente lá, arroba Noar PDC, né? Então, pra quem não sabe, PDC é sigla de podcast, tá, gente? Então, é fácil também você achar lá. E siga EFortecast no YouTube, no Instagram. O pessoal também pode ouvir no Spotify, tá no Spotify? Tem Spotify também. Spotify também. Então, a galera aí que ouve pelo Spotify, ouça também o EFortecast por lá. Aproveite e já faça seu exercício físico. Boa! Ouvindo é forte. É forte. Ficando forte, ouvindo é forte. Sim, vou pedir também, Romito, coloca na descrição do episódio o link do canal dela também, que aí tá aqui embaixo, só clicar lá, se inscreva lá também. Alice, obrigado por você ter vindo aqui. Amei, Thiago. Foi legal. Foi bacaníssimo, um papo forte. Que legal, cara, que legal. São poucas pessoas que eu recebo aqui que são hosts também, né? Então, é uma alegria poder bater um papo com pessoas que também entendem de podcast, que fazem podcast, ajudam esse cenário de podcast se fortalecer, porque nós precisamos de bons podcasts para que o cenário se fortaleça. Porque o cenário se fortalecendo, todo mundo ganha. Eu, quando comecei esse podcast, as pessoas não sabiam o que significava a palavra podcast. É rádio, é TV, o que é isso, né? Então, eu tinha que explicar. Não, então, é quase um rádio, só que é na internet. Você vai explicar como, né? Então, o início foi difícil. Hoje, graças a Deus, todo mundo sabe o que é um podcast. Mas nós precisamos de bons podcasts, porque o que me deixa triste são pessoas que criam podcasts e querem ganhar visualização em cima de treta, em cima de botar o convidado numa saia justa, né? Então, eu acho isso ruim, porque eu já tive pessoas que, quando eu chamei para vir ao podcast, perguntaram, mas que tipo de pergunta que você vai fazer? Já com medo, sabe? Porque o que viraliza, na verdade, um podcast é aquelas questões. Se a pessoa faz uma pergunta indelicada, uma coisa que o convidado não quer tocar, e aí o cara sabe que o cara não quer, mas ele toca para gerar visualização. Então acaba que o podcast tem uma parte ruim nesse sentido. E aí a gente tem podcasts como o EForte que visam tirar o melhor do convidado, né? Tirar o que ele pode agregar. Então eu quero te parabenizar por você fortalecer esse cenário também e que surjam outros EFortes, outros Noars podcasts, para que esse cenário seja cada vez mais forte, né? Que a gente tem ali podcasts que realmente motivem as pessoas a estarem indo ao podcast, patrocinando um podcast, porque, né?
para que o podcast aconteça, a gente precisa ter empresas que acreditam, né? Assim como a Alice tem as empresas que acreditam no trabalho dela, nós temos aqui também as empresas que acreditam no nosso, e isso só é possível porque a gente tem credibilidade no nosso trabalho. Então fica essa reflexão de valorizar o nosso instrumento de trabalho, porque assim como o rádio passa ano, sai ano, o pessoal fala, o rádio vai acabar, e as rádios cada vez mais fortes, por quê? Porque existe uma estabilidade, existe ali uma confiança no meio de comunicação. E eu creio que é o caminho que o podcast vai percorrer também, sabe? De as pessoas falam assim, poxa, é bom ter minha marca vinculada num podcast, é bom ir a um podcast. Poxa, eu quero falar de um produto novo que eu estou lançando. Eu vou aonde? Eu vou a um podcast. Com certeza. Então, eu acho que esse é o caminho que os podcasts em geral e os profissionais que levam esse podcast à frente devem seguir, assim, na minha mentalidade. Meu sonho, sabe? Sonho. Mas é isso. E tem muitos podcasts bacanas, gente, Thiago. Tem muitos. Realmente, essa questão do fortalecimento, como você disse, eu vejo que isso vem acontecendo muito. E gerando, como você falou, cada vez mais autoridade, cada vez mais patrocinadores querendo estar presentes para o quê? Para alavancar mais e mais a mensagem. Pessoas se interessando em várias idades. Opa, vou assistir será que tem um podcast sobre esse tema? Vou ver se tem um podcast sobre esse tema. Vou assistir um podcast sobre esse tema. Então, assim, é muito bacana. Enquanto o papo é fluido, quando as coisas acontecem de forma muito natural, sem ter essa intencionalidade ruim de deixar um convidado na saia justa, para quê? Né? Só para visualização, mas o quanto isso não acarretou na vida daquela pessoa, né? O quanto aquilo não gerou possíveis pontos negativos em quem está assistindo. Ai, não quero ouvir mais podcast, não. Olha o que esse rapaz fez com o outro. Ai, nem eu, se for convidado, não vou no podcast. Então, assim, quais são os reflexos que essa atitude por uma viralização está acarretando no convidado e em quem está assistindo? Então, isso é um ponto muito importante para ser considerado. Exatamente. Então, dito isso, gratidão ao SAF Assistencial, Free Online, Uniaselv, Soneca Colchões, grandes parceiros do nosso programa No Ar Podcast. E essa semana a gente tem um podcast também muito legal. Quinta-feira, 8 horas da noite, iremos receber o Gustavo Martins, Gustavinho para os íntimos, né? Grande amigo também, professor de educação física e instrutor de tênis. Então a gente vai ter um bate-papo muito legal, um bate-papo forte aqui no nosso podcast. Semana fitness, né? Uma semana fitness, exatamente. Gustavinho tá um tempinho para vir aqui no nosso podcast. Finalmente vai estar com a gente aqui. Ele que é proprietário do GM Studio Fitness. Então vai ser muito legal o nosso bate-papo. E a gente vai tirar muitas dúvidas também sobre educação física, exercício físico e tênis também, que é um esporte muito legal. Ele é instrutor há muito tempo, né? Graças a Deus. Tem um grande nome aqui na nossa cidade também, aqui em Bom Jardim, também como instrutor de tênis. Então vai ser bem legal o podcast. Vale a pena você já ativar as notificações que quinta-feira, episódio inédito do No Ar Podcast. Os seus episódios vão no ar que dia, que horas? Toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo. Legal, ao vivaço. Ao vivaço. Então, em breve eu vou estar lá também. Vai, né? Dia 25 de março, quarta-feira. Eu vou estar lá também, então você fica atento aí à agenda também lá no Instagram do eFortecast, que dia 25 de março estarei lá, eu sendo o entrevistado. É né? forte! Muito bom. Vamos lá tentar agregar um pouco também na audiência do eFortecast. Muito obrigado já pelo convite. E você seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast, tá bom? Eu que agradeço, Thiago. Foi muito bom esse bate-papo. Que essa mensagem alcance muitas e muitas vidas. Que as pessoas tomem consciência em relação a essa visão de dieta, esse estilo de vida, para que elas realmente estejam cada dia melhor. Excelente. Romito, obrigado também aí pela operação. Tamo junto e até o nosso próximo No Ar Podcast. Valeu. Tchau, tchau.